Dando continuidade, né, às nossas aulas práticas, hoje vamos falar um pouquinho a respeito da determinação de proteínas a partir da utilização do método de Kjeldahl, tá? Que basicamente se dá pela determinação do teor de nitrogênio que é de origem orgânica presente nas nossas amostras de estudo, tá? Então, quando a gente fala de nitrogênio, a gente consegue encontrar em infinitas reações, infinitas cadeias, tá? E a gente tem por consequência a informação de que esses nitrogênios eles podem estar associados a ácidos nucleicos, alcaloides, lipídios nitrogenados, algumas porfirinas, alguns pigmentos que apresentam nitrogênio na sua composição. E independente de onde a gente encontre, essa análise ela vai computar todos esses nitrogênios, tá? Mesmo que de uma forma um pouco menos expressiva, já que eles são componentes que se apresentam em menor quantidade, quando comparados às proteínas, né, os nitrogênios associados às proteínas. Apesar desses inconvenientes que são mínimos, esse método, né, o método de Kjeldahl, ele continua sendo um método químico que é mais utilizado para determinar proteínas, né, sendo um dos mais úteis. Apesar daquilo que a gente discutiu, né, agora há pouco, esse método ele é prático quando a gente fala de dia a dia laboratorial, principalmente para determinação em termos de composição nutricional. Como ele é dado, o resultado é dado em nitrogênio, a gente precisa converter esse nitrogênio em proteína, né, e para realizar esse procedimento, a gente realiza um cálculo específico. E nesse cálculo a gente precisa considerar o fator, né? Então, cada alimento, cada grupamento, ele apresenta um fator diferente, tá? E aí, essa tabelinha ao lado, ela apresenta alguns fatores, tá? Então, a gente tem como exemplo da tabelinha aqui o ovo, que tem um fator de 6,68, produtos lácteos de 6,38, tá? E aí, a gente entra no nosso de interesse, tá? E a gente vai considerar para o feijão o fator geral de 6,25, tá bom? E aí a gente vai ver mais pra frente como é que isso vai acontecer. Então, basicamente, vai ser a multiplicação do valor que a gente encontrar, tá? Do valor de nitrogênio pelo fator. E esse resultado ele vai compreender, vai se corresponder ao teor de nitrogênio contido em 100 gramas de proteína de cada origem, tá? Levando em consideração qual o alimento ou qual a amostra que a gente está estudando. Então, quando não houver indicação na literatura de fator de conversão para que a gente possa utilizar de uma forma um pouco mais fidedigna, então a gente vai utilizar o fator médio, que é o de 6,25, tá? Por isso que a gente utiliza o fator de 6,25 para o feijão, já que a gente não tem descrito em literatura. Em termos de análise, apesar de ter metodologia muito simples de segmento, é uma análise que demanda um pouco mais de tempo, né? Ela é mais duradoura, tem uma certa dificuldade em termos de acompanhamento e ela é basicamente subdividida entre 3 etapas, né? A digestão, a destilação e a titulação. Quando a gente fala do passo a passo, né, a digestão ela vai ser um momento onde a gente vai promover uma incineração das nossas amostras por via úmida. Então, nesse momento, os componentes presentes na nossa amostra eles são oxidados, formando gás carbônico, dióxido de enxofre e água. Então, a partir daí, a gente consegue fazer com que o nitrogênio presente de origem orgânica ele seja convertido a sulfato de amônia, que vai se cristalizar ao esfriar. Então, a gente vai conseguir ver isso um pouco mais fácil no passo a passo, tá bom? Tudo isso vai ser realizado com utilização de solvente orgânico, que nesse caso vai ser o ácido sulfúrico, a partir da exposição a tratamento térmico, que vai ser a digestão sob temperatura, tá? No bloco digestor. Em contrapartida, né, a gente precisa levar em consideração que essas substâncias que podem estar contidas dentro da nossa amostra, elas podem apresentar temperaturas de decomposição diferentes.
Então, quando a gente conhece nossa amostra, em termos de estudo de revisão da literatura, a gente descobre quais compostos estão presentes. A partir daí, a gente pode lançar mão, sim, de substâncias de adição, né, de solventes de adição, para que a gente tenha nosso objetivo alcançado. O que é que eu quero dizer com isso? Tá? Normalmente, a temperatura de ebulição do ácido sulfúrico está em torno de 180 graus. Tá? Quando algumas substâncias presentes nessa amostra, elas não apresentam decomposição total a 180, então existem os artifícios de adição, né, de compostos para que essa substância, para que essa reação, ela se torne mais severa, para que a gente consiga garantir que todos os compostos presentes nela vão ser oxidados, certo? Então, dentro desse princípio, algumas substâncias que são aditivos para que faça com que essa temperatura de ebulição do ácido sulfúrico ela aumente, ela passe de 180 para 400, fazendo com que essa reação dure mais tempo e seja muito mais agressiva em termos de temperatura, é o sulfato de sódio ou de potássio, tá? E outros compostos que poderiam ser adicionados são o sulfato de cobre e o selênio, que ambos eles atuam como catalisadores. Eles aceleram essa reação, certo? Na etapa de digestão, como consequência, nós temos a formação de sulfato de amônio, que é um composto que, quando resfriado, se cristaliza, certo? Então, a partir daí, a gente segue da etapa de digestão para a etapa de destilação. Então, a destilação, ela nada mais é do que a liberação desse amônio que foi produzido por adição de hidróxido de sódio, tá? Nesse momento, a gente conduz a nossa amostra dentro do tubo para o destilador e no destilador a gente adiciona esse hidróxido de sódio, né? Com a adição do hidróxido de sódio, existe a liberação, é promovida a liberação dessa amônia, que vai ser evaporada, condensada e recolhida no becker, tá? Que esse becker já vai ter sido previamente preparado com a adição de ácido bórico e mistura catalisadora, né, que é realizada a partir da mistura de vermelho de metila e verde de bromocresol, tá? Que eu vou mostrar tudo para vocês quando a gente for para a parte prática, certo? Em sequência, a gente vem com a titulação, e essa titulação ela é basicamente a forma da gente identificar quanto de nitrogênio existe naquela nossa amostra que foi destilada previamente com a utilização de ácido, tá? Então, as proteínas e outros compostos nitrogenados, elas são decompostas na presença de ácido sulfúrico aquecido, né? Que é o nosso primeiro procedimento realizado, né, na digestão. Com a produção do sulfato de amônia, que é o composto que a gente já descobriu que ele se cristaliza quando resfriado. E a gente consegue obter uma coloração transparente. A gente vai conseguir ver também no passo a passo da prática. E essa amônia contida na solução, ela é determinada por titulação. E nessa titulação a gente utiliza ácido clorídrico A002, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que isso tudo se realiza, como é que é o passo a passo. E como a gente consegue identificar qual é o momento de parar o gotejamento da titulação, tá? Nesse momento de identificação da parada do gotejamento, a gente consegue visualizar uma alteração da cor, tá? E essa cor, ela é o que indica o nosso momento de parar, né? Como a gente já tinha conversado. E a partir desse resultado de quanto gotejou, é que a gente consegue chegar lá na nossa tabela final e fazer a conversão, considerando aquele fator lá que a gente tinha conversado, né? O fator de 6,25, que é o que a gente vai utilizar considerando que o feijão ele não tem uma descrição de fator pela literatura. Só recapitulando, tá, o que a gente conversou sobre as 3 etapas. Então, as proteínas e os outros compostos nitrogenados, tá? Levando em consideração que a gente não vai conseguir fazer essa subdivisão entre os compostos, mas sempre lembrando que esses compostos, eles se apresentam em menor quantidade, tá? Então,
a gente não vai ter um prejuízo de análise, e mesmo assim, mesmo com essas características que a gente sempre salienta como fatores negativos, tá? Apesar da presença disso, continua sendo uma análise extremamente útil e amplamente utilizada. A gente promove, né, com a nossa amostra a decomposição delas com utilização de ácido sulfúrico em presença de aquecimento. E aí, a partir daí, a gente produz sulfato de amônia, que a gente vai conseguir visualizar no nosso tubo de ensaio uma pequena junção de massa no fundo do tubo de coloração transparente, tá? Ao final da nossa análise. E esse sulfato de amônia, na presença de hidróxido de sódio no processo de destilação, tá? Ele consegue fazer com que essa amônia seja liberada, e a partir daí essa amônia ela vai ser destilada e vai se passar para outra ponta do nosso sistema, tá? E vai gotejar dentro da solução de ácido bórico, que é a outra ponta do sistema, como eu tinha dito a vocês, tá? Essa solução de ácido bórico com o destilado de amônia, tá? Que a gente conseguiu a partir do processo de destilação, a gente leva para a titulação com a utilização de ácido clorídrico, que foi padronizado previamente, tá? A gente passa por um processo de padronização desse solvente para que a gente consiga garantir que tem 0,02, e a partir daí a gente calcula também o fator de correção desse reagente que vai ser utilizado para o cálculo, tá? E a partir daí a gente vai determinar o teor de nitrogênio que é presente nessa amostra. E esse resultado, ele vai ser multiplicado por um fator, né, que é o 6,25. Lembrem, 6,25, tá? Daquela tabelinha que eu apresentei para vocês aqui no início. E ele vai corresponder ao valor de proteína da amostra. Nosso resultado ele vai ser calculado também em porcentagem. Beleza? Então, vamos lá ao procedimento. E a gente conversa ao final, na nossa aula online, para tirar qualquer dúvida que ficar. Antes de iniciar a nossa análise em si, né, como nas nossas outras aulas práticas, nós precisamos preparar a nossa amostra, né? E a preparação da amostra, nesse caso, vai ser a pesagem do feijão e dos nossos outros solventes, né, dos nossos outros compostos de adição nesse momento, tá? Para que a gente faça essa preparação de amostra, nós vamos utilizar 0,2 gramas de feijão e 1,5 gramas de mistura catalisadora, tá? Então, nós vamos pegar o feijão que já tinha sido previamente preparado, tá? E utilizado nas nossas outras aulas práticas. E a mistura catalisadora previamente preparada, tá? Então, vamos lá fazer as pesagens e a gente continua na próxima etapa da análise, tá? Vou dar uma aceleradinha para vocês. Bom, pesagem feita de 0,2 gramas de amostra e 1,5 gramas de mistura catalisadora. Vamos remover o papel, tá? Esse papel, assim como na nossa análise de lipídios, é um papel isento de celulose, tá? Então, vamos fazer uma trouxinha com esse papel e colocar no tubo de ensaio que vai ser utilizado lá no digestor, no bloco digestor. Bom, trouxinha feita, tá? Então, nós vamos colocar no nosso tubo e empurrar até o fundo com auxílio de um bastão de vidro. A amostra pronta dentro do nosso tubo, tá? Então, nós vamos até a nossa próxima etapa, que vai ser a adição do ácido sulfúrico, para que a gente coloque o nosso tubo com a amostra no bloco digestor. Então, todo esse procedimento de utilização de ácido sulfúrico, ele vai ser realizado em capela, tá? Com a circulação de ar ligada. Então, vai ser acrescido ao tubo 5 ml de ácido sulfúrico que já foi previamente acondicionado, aproveita, tá?
Então, nessa etapa, basicamente vai ser acrescentar o ácido no tubo e colocação no bloco digestor. Então, vamos lá. Lembrando sempre de tomar muito cuidado, tá? Quando a gente trabalha com ácidos, né? Considerando o risco biológico, tá? Tanto físico, né? Quanto interno, tá? Em termos de respiração, do ar contaminado, como em contato com as mãos, já que promove queimadura, né? Em contato com a pele. Vou desligar aqui um pouquinho a capela para que a gente possa conversar, tá? Mas o ideal seria manter essa nossa amostra em utilização de fluxo de ar constante, certo? Então, aqui a parte inferior já começou a aquecer, né, pelo contato com o ácido. Então, não toca na parte inferior, tá, do tubo. E vamos acoplar esse tubo ao bloco digestor, tá? Que é esse equipamento aqui, tá? Acoplado a esse controle aqui inferior. Né? Previamente, eu já liguei esse equipamento para que ele atinja a temperatura inicial, para que a gente evite um tempo prolongado aqui de análise. Então, vamos colocar esse tubo no bloco. Então, tubo acoplado no bloco. E ele vai passar, nesse período, 1 hora a 100 graus. E a partir daí, progressivamente, nós vamos elevar a temperatura. Como vamos elevar progressivamente a temperatura, né, nós vamos a cada 15 minutos elevar 50 graus, até que a gente atinja 350. Né? Após atingir 350, nós vamos manter esse tubo ainda em aquecimento por 2 horas, certo? Essa temperatura é considerando a ebulição do ácido sulfúrico e considerando também outros compostos que têm uma maior sensibilidade. Então, a gente mantém em uma exposição de temperatura um pouco maior, certo? E a gente vai remover essa amostra desse tubo do nosso bloco digestor quando essa solução apresenta uma coloração clara, transparente. Então, o tempo de digestão ele pode variar muito de acordo com o equipamento, de acordo com o comportamento da amostra, enfim. Mas tem um tempo médio, né, um tempo total de mais ou menos 6 horas, tá? Então, vamos deixar essa amostra aqui digerindo e vamos dar continuidade com algumas outras amostras que eu já havia preparado para vocês. Para que a gente consiga visualizar, né, qual o procedimento de digestão e qual o momento que essa amostra está pronta, eu trouxe para vocês as colorações que a gente consegue encontrar, tá? Então, a gente começa de tons totalmente escuros, tá? A gente passa por tons de preto, tá? Bem expressivos. Conseguem ver que esse já apresenta uma coloração um pouco mais amarronzada, tá? Um fundo mais amarronzado. E a partir daí a gente passa para tons de marrom um pouco mais claro, tá? Como a gente consegue ver nesse já com fundo mais alaranjado. Em sequência, esses tons eles vão clareando para tons de laranja, né, já com fundo verde, né, a exemplo dessa primeira amostra. Então, a gente obtém, né, em sequência, tons de verde. Né? Esse aqui é um tom um pouco mais amarelado, né, demonstrando que ainda existe necessidade de digestão da amostra. Chegando a esse tom de verde, né, que é o tom final, um verde água mais transparente. Então, esse é o tom final que a gente conclui que a nossa digestão está pronta para que a gente passe para a etapa seguinte de destilação, certo? Então, né, os tubos haviam sido preparados previamente, então, só para confirmar a coloração esverdeada e transparente, tá?
que é a nossa coloração de objetivo final. Então, esse tubo nós vamos levar ao destilador de proteína e dar início a esse procedimento para que a gente consiga acompanhar o que é que acontece para a formação da amônia, tá? Então, vou dar uma adiantada aqui com vocês para que acompanhem esse processo. Tubo acoplado, tá? A gente garante que esse suporte ele esteja bem ajustado, que o tubo fique preso, né, vedando a saída superior, tá? Então, é a partir desse tubo que a gente vai conseguir visualizar a formação da amônia, mudança de cor, tá? Então, mantendo isso fechado, porque como a gente vai utilizar, a gente já utilizou ácido e vamos utilizar mais outros subtipos, então, por questão de biossegurança, nós mantemos fechado, certo? Uma informação que acabou sendo negligenciada na etapa anterior é que este tubo, né, que eu havia mostrado a vocês, antes de ser acoplado, ele recebeu 15 ml de água destilada, tá? E essa água destilada ela foi jogada no tubo cuidadosamente, de forma a lavar as paredes, para que a gente consiga fazer com que toda a nossa amostra que foi digerida, ela esteja alocada no fundo do tubo, certo? Então, nossa etapa seguinte é a formulação, da nossa solução de ácido bórico com mistura com solução indicadora, E a partir daí a gente vai visualizar que esse Erlenmeyer, ele vai ser posicionado na outra saída do sistema, que é a que vai receber o gotejamento da destilação, certo? Então, vamos lá preparar, tá? Para esse preparo, nós vamos utilizar 10 ml de ácido bórico e 4 gotas de mistura de solução indicadora, tá? Então, preparada a nossa solução, nós vamos acoplar o Erlenmeyer na saída, né, na segunda saída do sistema, para receber esse gotejamento, até que a gente visualize o volume dobrar, certo? Então, vamos lá. Como a gente já colocou o nosso tubo com a nossa amostra no aparelho de destilação, assim como foi colocado na outra saída do sistema o Erlenmeyer com o ácido bórico e a solução indicadora, agora nós vamos colocar no funil superior do destilador, tá? Em cima, o hidróxido de sódio a 40%, tá? E esse hidróxido de sódio ele vai ser colocado no equipamento ainda desligado, tá? Por questão de biossegurança, tá? Também, já que como a gente está lidando com um ácido extremamente corrosivo, nós precisamos fazer com que ele desça para o sistema, evitando o respingo, tá? Evitando, por consequência, queimaduras e afins. Então, vamos lá adicionar, tá, o ácido. Ácido colocado, agora nós vamos abrir a válvula para que esse ácido ele desça lentamente pelo sistema, certo? Evitando que ele entre em contato com a amostra de uma vez só e fazendo com que esse contato solvente-solvente ele seja menos agressivo, tá? Então vamos lá. Agora que todo solvente, todo o hidróxido de sódio ele já está no sistema, né, para evitar a obstrução pela presença desse solvente, nós vamos acrescentar um pouco de água, tá? Apenas para lavar o funil e a válvula. E estamos com todo o nosso procedimento já pronto e vamos dar início à análise em si, ao processo de destilação, certo? Então, vamos ligar o equipamento, né, ligar o aquecimento do equipamento, tá? Apenas apertando nesse botão de aquecimento e vamos deixar, né, esse tubo, o Erlenmeyer inferior, né, que vai receber essa destilação, o gotejamento da destilação, até que ele mude de cor, ele vai se tornar um verde,
que é quando a gente consegue já visualizar a formação de borato de amônia, e ele vai dobrar de volume. Então, quando a gente chegar nessa etapa, concluímos a amostra. Eu vou deixar vocês visualizando esse procedimento, vou dar uma acelerada para que vocês consigam ver todo o passo a passo, a mudança de cor do tubo, todo o procedimento que vai acontecer de alteração no Erlenmeyer, tá? Então fiquem atentos para a gente discutir em relação a isso durante a aula, tá? Ou melhor, após a aula. Concluindo essa etapa, né, a gente acompanha o volume dobrar, vocês conseguiram visualizar que o volume aumentou, tá? E a partir desse volume, nós vamos remover o Erlenmeyer do apoio superior e receber o gotejamento do que ficou no tubo. E realizar a lavagem desse tubo para que a gente consiga fazer a remoção do mesmo, de forma a garantir que a nossa amostra ela vai estar lá, né, preservada. Então, a gente consegue visualizar que houve uma alteraçãozinha de cor, né? Ele está numa coloração um pouco mais clara. E é esse Erlenmeyer, tá? Que a gente vai levar para o procedimento de destilação, para que na destilação a gente consiga identificar quanto de proteínas nós conseguimos identificar nessa nossa amostra de feijão, tá? Então, vamos lá para o nosso próximo cenário. Para a titulação, tá? Nesse momento nós vamos utilizar a bureta, tá? Na bureta colocamos 50 ml de ácido clorídrico a 0,02%, tá? Esse ácido clorídrico ele foi previamente realizado em termos de preparação e testes até identificação do nosso fator de correção, tá? Então vamos colocar o Erlenmeyer sobre o agitador mecânico, com a utilização de um peixinho, tá? Que é o agitador magnético. Então vamos acondicionar para receber o gotejamento da bureta. Tá? A nossa agitação ela vai estar ligada, fazendo com que o peixinho esteja em rotação constante. E vamos iniciar o gotejamento, tá? Sempre tomando cuidado nesse momento para que a gente tenha um acompanhamento do gotejamento, evitando que muitas gotas, fazendo com que a gente perca o momento da viragem da cor, tá? Então vamos lá. Então, chegamos até a virada da cor, né, que vocês puderam acompanhar lá. Então, nós temos uma coloração transparente. Vocês conseguem ver que a gente saiu do azul para um transparente, tá? Então, nesse momento, a gente já consegue identificar quanto de amônia nós tínhamos na nossa amostra, que vai ser o valor utilizado, né, em termos de quantificação, considerando quanto de HCl nós utilizamos para fazer essa titulação, e esse vai ser o valor que a gente vai utilizar nos cálculos que vamos realizar juntos na nossa aula, tá? Então, não vou falar quanto deu aqui agora, e na nossa aula a gente vai expor os valores encontrados e vamos discutir os cálculos e os pontos da análise que chamaram mais atenção, tá? Além disso, mais uma vez, vamos ter a nossa tarefinha básica de todas as nossas aulas práticas, tá? Que nada mais é do que o mesmo procedimento de que a gente faça as nossas buscas nas tabelas de composição e faça um comparativo, tá? Mas isso aí a gente vai discutir um pouco melhor durante a aula, tá? Então, eu peço que vocês voltem, né, para mim, na nossa aula,
e vamos dar seguimento, tá? A gente se encontra ainda hoje na aula de cinza.